Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Estou voltando aí a produzir conteúdo então para o canal, que a gente estava um pouquinho parado, né? Por conta até mesmo da faculdade. Acho que quem já me acompanha há um tempo, eu havia comentado, né? Que eu estava um pouco sem tempo por conta da faculdade. Aí eu pensei, não, mas eu vou ter que dar um jeito de continuar colocando conteúdo lá no canal pro pessoal. Então eu tô adaptando, não tô conseguindo mais fazer ao vivo como eu vinha fazendo, semanalmente ao vivo. Mas daí quando eu vou tendo um tempinho, então eu vou gravando as aulas e os conteúdos e vou postando aqui para vocês. E assim que eu for me organizando e conseguir voltar a fazer ao vivo, a gente vai fazer aulas ao vivo também. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho de um assunto que é bem importante, que eu gosto muito e que muitas pessoas desconhecem e por conta disso também às vezes acabam, mesmo que consomem os alimentos, não conseguem ter uma boa absorção deles, né? Então, como eu brinco, às vezes não basta comer, mas é preciso saber comer para a gente conseguir absorver tudo que aquele alimento pode nos proporcionar. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a biodisponibilidade. Então, o que é biodisponibilidade? Biodisponibilidade é o que tem naquele alimento que ele pode me fornecer e que o meu corpo consegue assimilar. O quanto os seus nutrientes, né, estão biodisponíveis para o corpo conseguir assimilar. Porque às vezes não basta eu estar consumindo um alimento, mas se eu não consumir ele da forma correta, eu não vou conseguir absorver o que ele pode me proporcionar. Então, esse é um assunto que é desconhecido por grande parte da população e às vezes tem algumas regrinhas tão simples que se a gente inclui elas no nosso dia a dia, a gente consegue estar se alimentando melhor e tá absorvendo mais o que esses alimentos têm realmente para nos proporcionar, né? Tá absorvendo na forma integral tudo que eles têm para nos fornecer. Uma das principais coisas que a gente tem que estar cuidando é a questão, então, dos grãos e das sementes, que eu já comento há algum tempo aqui no canal, né? Que é a questão dos fatores antinutricionais. Então, todos os grãos e as sementes, eles têm esses fatores antinutricionais que acabam vindo junto com eles e que acabam impedindo com que a gente consiga absorver muito do que eles podem nos proporcionar, porque acaba fazendo uma barreira aí e acaba atrapalhando na absorção. Então, esses fatores antinutricionais, eles vão estar contidos em grande quantidade, alguns grãos em mais quantidade, alguns grãos em menos quantidade, mas na maioria deles, né, dos grãos, das sementes, nós vamos ter esses fatores antinutricionais, que cada um vai ter um tipo, né, que são os antinutrientes que a gente chama. Alguns vão ser os inibidores de tripsina, outros vão ser, né, os oxalatos, os fitatos, então cada um vai ter um tipo. Ou vai ter mais que um tipo, vai ter mais quantidade de um, menos que outro. Mas o que nos interessa é o quê? É o que a gente pode fazer para diminuir esses fatores antinutricionais para que a gente consiga absorver mais os nutrientes do alimento. E uma das técnicas muito simples e que eu já comentei aqui no canal é a gente estar fazendo o demolho, né? Deixar aquele grão ou aquela semente de molho. Então, quando a gente deixa o grão e a semente de molho, como esses fatores antinutricionais, né, os antinutrientes, eles são solúveis em água, eles vão acabar ficando naquela água do molho e a gente vai descartar aquela água, vai lavar bem o grão e a semente para estar utilizando e a gente consegue então reduzir um bom pouco do fator antinutricional, conseguindo assim assimilar mais o que aquele alimento tem para nos proporcionar. Então, sempre, regrinha básica, tudo que eu puder, fazer esse pré-preparo, né? A gente chama de pré-preparo, deixando de molho o meu grão ou a minha semente por uma média de 12 horas. Então, se eu vou fazer no dia seguinte, amanhã eu vou cozinhar feijão, hoje à noite eu vou colocar de molho, né? Eu vou estar aí otimizando para mim conseguir absorver mais
todos os minerais, as vitaminas que tem ali no meu feijão. Sempre deixar de molho, sempre vou ter que descartar a água do molho, lavar bem aquele grão, aquela semente para depois consumir. Outra coisa muito simples que a gente pode estar fazendo é estar colocando algumas gotinhas do meio ácido nessa água do molho, que vai ajudar a diluir mais ainda então os fatores antinutricionais. Então, algumas gotinhas de vinagre ou algumas gotinhas de limão, né? Limão ou vinagre são os mais usados, está colocando algumas gotinhas, não é muito, né, pessoal? É algumas gotinhas só para deixar essa água ali um pouquinho mais ácida, então ela vai conseguir ajudar, auxiliar a reduzir mais esses fatores antinutricionais. Esse é um dos pontos bem importantes. Outras coisas que a gente tem que observar. Nós vamos ter nas verduras, né, nas hortaliças, muitas delas também, que tem uma grande quantidade de oxalato. Esses oxalatos, né, também são fatores antinutricionais que acabam não deixando a gente, então, absorver os nutrientes que aquele alimento pode nos fornecer. Esses alimentos que têm muita quantidade, né, de oxalato de cálcio, desses fatores antinutricionais, o bom então é a gente consumir eles ou amornados, né, ou cozidinhos um pouquinho, levemente cozidos, para a gente estar diminuindo essa quantidade e para a gente estar conseguindo absorver mais o que aquele alimento pode nos proporcionar e até mesmo para não ter uma sobrecarga, né, de oxalato de cálcio aí que às vezes pode estar prejudicando os rins. Então, nós vamos pegar da parte das hortaliças aí o campeão em oxalato de cálcio é o nosso espinafre. Por isso que a gente diz que o espinafre não deve ser consumido no suco verde, na sua forma cru, porque ele tem muito oxalato de cálcio. Então, o espinafre a gente deve consumir ele tipo refogadinho, né? Ou se a gente for consumir ele no suco verde, é pouquinha quantidade, no máximo uma vez por semana. Depois aí nós vamos ter a salsinha também, a salsinha é rica em oxalato de cálcio. Nós vamos ter a selga ou couve chinesa, que também tem bastante. Então aí quando a gente conseguir, no nosso suco verde, por exemplo, a gente não usar coisas que tenham muita quantidade de oxalato, é melhor, porque daí a gente vai conseguir absorver mais os nutrientes do suco verde. Nós vamos pegar o grupo das brássicas, né? A couve, o brócolis, esses eles praticamente não têm. Então, eles são muito legais para a gente estar colocando no suco verde, porque a gente consegue absorver bem tudo o que eles podem nos proporcionar. Outras regrinhas que também a gente pode estar aí utilizando para absorver melhor o que os alimentos podem nos proporcionar é cuidar das combinações ou as misturas. Nós sabemos que, por exemplo, a cafeína ela acaba atrapalhando na absorção do cálcio. Então, a cafeína, até mesmo, né, o cacau, quando eu utilizo o cacau com uma fonte de cálcio, ele atrapalha na absorção do cálcio. Eu acabo fazendo assim, se eu for fazer uma vitamina, um leite, que eu não estou utilizando aquele leite como uma fonte de cálcio, então eu posso estar utilizando o cacau dentro, batendo junto, porque eu adoro, né, vitamina com banana, canela e cacau, acho uma delícia. Mas daí, quando são aqueles leites que não estou utilizando eles como fonte de cálcio, então eu utilizo o cacau junto, por exemplo, um leite de alpiste, um leite de linhaça, um leite de castanha de caju, um leite de, deixa eu me lembrar mais algum leite, um leite de coco, até mesmo leite de coco. Agora, quando eu vou utilizar um leite que quero absorver o cálcio desse leite, que é um leite fonte de cálcio, que eu quero absorver o cálcio que ele pode me proporcionar, por exemplo, um leite de gergelim, um leite de amêndoas, que amêndoas é riquíssimo em cálcio também, o gergelim é campeão em cálcio, então eu já cuido para não colocar o cacau junto, para esse cacau não acabar atrapalhando na absorção do meu cálcio. Da mesma forma, eu cuido para não consumir coisas que contenham cafeína muito próxima. Então, não vou tomar chimarrão próximo ou o café junto. Não vai adiantar eu tomar um leite de amêndoas com café, que o café vai acabar atrapalhando na absorção do cálcio. Eu vou cuidar não tomar muito próximo. Também algumas regrinhas auxiliam então na absorção de certas coisas.
Então, quando eu quero absorver mais o ferro contido nos alimentos, é importante que eu consuma uma fonte de vitamina C próxima, porque a vitamina C vai potencializar a absorção do ferro no sistema. Por isso que a gente usa, né? Os nutricionistas usam, por exemplo, criança com anemia. Então, é orientado que sempre dê uma fruta cítrica perto da refeição. Foi comer feijão com arroz de meio-dia, um pouquinho antes, né, da refeição vai comer uma fruta cítrica. Por quê? Por causa que a vitamina C vai auxiliar na absorção do ferro que está contido ali naquele feijão. Então, é umas regrinhas também que a gente pode estar utilizando. Sempre consumir alguma coisa cítrica, alguma coisa fonte de vitamina C perto das refeições, onde eu vou ter fontes de ferro, né? Se é que eu preciso, aí tá potencializando que grande parte da população tem deficiência de ferro, então potencializando a absorção desse ferro. Esse contexto todo se chama biodisponibilidade. É eu saber fazer as combinações necessárias, ajustando algumas coisas para me favorecer, como no caso, consumir vitamina C, né, fruta cítrica perto das refeições para absorção do ferro. Também afastando algumas coisas que me desfavorecem, então como eu dei o exemplo do cálcio, e também sabendo fazer o pré-preparo dos alimentos, para que assim eles ficam mais biodisponíveis para o organismo conseguir absorver todas as vitaminas e minerais que aquele alimento pode nos proporcionar. Isso se chama biodisponibilidade. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente vai se aprofundando, a gente vai se aprofundando nesse conhecimento da alimentação, a gente vai aprendendo todas essas regras, a gente automaticamente já vai saber as combinações, vai saber isso pode, isso não pode, e a gente vai melhorando a nossa alimentação para que assim a gente consiga ter cada vez mais saúde. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, pessoal. Espero que eu pude ajudar com algumas pequenas dicas, né? Quero também convidar vocês, pessoal, para quem tiver interesse em se tornar membro do canal. Agora a gente tem área de membros no canal, que até então não tinha. Então você faz assinatura, e é assinatura mensal, né? Um valor bem legal, aonde lá a gente tem conteúdos mais específicos e mais profundos nesse tema da alimentação. Se você quer se aprofundar, então, nesse tema, quer conhecer melhor todas as formas de se alimentar, como a gente se alimentar de uma forma mais saudável, completa, saber como fazer isso, então lá eu disponibilizo assuntos bem mais específicos, além do que eu já disponibilizo aqui no canal aberto, né? Onde a gente vai se aprofundando, são assuntos semanais. Quem quiser está convidado. Pode assinar também, se assinar, ficar assinante 2 meses, não quero mais, é bem fácil, é só cancelar a assinatura sem problema nenhum. Se mais tarde quer voltar a ser assinante, volta. Bem tranquilo, pessoal, fica o convite, então, se alguém tiver interesse, é bem facilzinho, é só clicar no botão quero ser membro, né, desse canal, preencher os dados e daí você começa a ter acesso, então, a esse conteúdo adicional que a gente tem de uma forma mais profunda aqui dentro do canal. Certo, pessoal? Até a próxima aula, um abraço e boa semana a todos. Tchau!